lá então, nessa aula nós voltamos então nesse bloco, né, com a matéria peculato, né? Lembrando que nós estamos estudando os crimes contra a administração pública e vamos dar continuidade nesse bloco ao crime de peculato, beleza? Vamos lá. Lembrando que eu estava falando para vocês sobre as espécies de peculato. Peculato apropriação, peculato desvio, que também é conhecido como peculato próprio, e o peculato furto, né, que o sujeito não tem a posse daquele bem, daquele valor, daquele dinheiro, é chamado de peculato impróprio. E só relembrando que, se aquele bem for particular e estiver sob a custódia do poder público, do Estado, nós chamamos isso de peculato malversação. Malversação. Isso pode cair, anota no seu caderno, pode cair na sua prova do seu concurso. Beleza? Vamos lá então? Olha só, já falamos sobre o peculato culposo. Agora nós vamos entrar no chamado peculato estelionato. Peculato estelionato. Professor, por que estelionato? Na verdade, pessoal, essa denominação peculato estelionato é uma denominação que advém da própria doutrina, viu? Porque, na verdade, se você lá no artigo 313 do Código Penal, esse crime está previsto lá no artigo 313, ele é o peculato mediante o erro de outrem. Peculato mediante o erro de outrem, né? Aqui, pessoal, na verdade, esse nome peculato estelionato, que pode cair na sua prova, no seu concurso, é um nome que advém da doutrina. Por que fala peculato estelionato? Ele pode cair na sua prova com essa denominação, por quê? Por causa, em decorrência do erro da vítima. A vítima aqui, vocês vão ver que ela age em falsa percepção sobre aquela realidade. A vítima, ela age em uma falsa percepção. Ela erra. E no caso, pessoal, o funcionário público ali, verificando aquela situação, obviamente, aquela vítima, ela erra e ele se apropria daquele bem, se apropria daquele valor, né? Vocês vão ver, então, se apropria daquele valor ou de qualquer utilidade, né? Vocês vão perceber aqui. Então, percebam que o peculato e estelionato, a gente chama de estelionato por quê? Porque aqui, pessoal, um erro da vítima. Há um erro. E o funcionário público se aproveita do erro da vítima para se apropriar daquele valor, por exemplo, né? Mas no artigo 313, vocês podem ver aí junto comigo, que aqui, pessoal, o crime de peculato é peculato mediante o erro de outrem. Então, na sua prova pode cair tanto crime de peculato mediante o erro de outrem ou peculato o quê? Estelionato, que é uma denominação que advém da doutrina, beleza? Qualquer uma dessas situações é o mesmo crime. Vamos ler então? Olha só, artigo 313 do nosso Código Penal fala o seguinte, ó, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo, então perceba que aqui o sujeito está se apropriando no exercício do cargo. O sujeito está exercendo aquele cargo público, né? Recebeu por erro de outrem. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vamos lá. Então aqui vocês percebem que o funcionário público, ele recebe determinado valor, presta atenção, ele recebe aquele determinado valor por engano, por erro da vítima, por equívoco da vítima. A vítima age por erro, por equívoco. Ou seja, ela não sabe de fato o que ela está fazendo. Porque se ela soubesse, se ela tivesse noção que ela estava errando, que ela estava em uma falsa percepção, ela não tinha entregado aquele valor para aquele funcionário público, né? Imagine só, exemplo para você entender. Imagine só, uma determinada vítima entra em uma repartição pública e ela vai pagar, por exemplo, alguma dívida, algum valor, algum tributo, por exemplo. Ela vai pagar algum tributo, por exemplo, e aí ela vai entregar aquele valor e ela entrega para um funcionário público que, na verdade, não era aquele funcionário público que tinha que receber aquele valor. Não era ele não tinha que receber aquele valor. Mas ela acredita que aquele funcionário público, ele é o competente para receber aquele valor em relação, por exemplo, àquele tributo, né? Aquele tributo. Então perceba, aí a vítima vai lá, paga, o funcionário público percebe, sabe que ele percebe aquela situação, a vítima errou, ele vai se apropriar daquele valor. Ele se apropria daquele valor. Perceba, daquele dinheiro. Ele vai responder por qual crime? Pelo crime de peculato do artigo 312? Não por quê? Porque nesse caso, pessoal, por que aqui é o peculato estelionato? Porque ele se aproveitou do erro dela, ele se aproveitou do engano dela, se aproveitou e pegou aquela grana, aquele dinheiro para ele. Entenderam? Por isso aqui é chamado de peculato estelionato, ou peculato mediante o erro de outrem. Eu me aproveito do engano da vítima para o quê? Para me apropriar daquele valor, daquele dinheiro, por exemplo. Ficou claro isso para vocês? Então você não pode confundir esse crime lá do artigo 313 com o crime do artigo 312, beleza? Agora, pessoal, olha só, nós temos mais duas espécies de peculato que podem cair na sua prova também, viu?
que são chamados de peculato eletrônico. Na verdade, mais uma vez, eu afirmo para vocês, peculato eletrônico é um nome também que advém, uma denominação que vem da doutrina, Na verdade, se você procurar lá no seu Código Penal, não está esse nome peculato eletrônico. Tanto é que eu vou ler esse crime com vocês, nós vamos ler, vocês vão aprender, mas vocês vão ver que essas espécies, na verdade, aqui, o peculato eletrônico, que na verdade são outros crimes, viu? Apesar que a gente fala peculato eletrônico, não tem nada a ver com peculato 312. São outros crimes. Ó, a partir aqui do culposo, pessoal, o peculato culposo é outro crime. O peculato furto, desvio e apropriação é o peculato, aqui é peculato culposo. Esses aqui são peculatos dolosos, viu? Dolosos. Aqui é culposo. Aqui é peculato lá do artigo 313, já é outro crime. Aqui é o do 313A e 313B. São outros crimes. Nós chamamos de peculato também doutrinariamente, mas são outros crimes, beleza? Vamos lá? Vamos lá então? Pega o seu código aí. Olha só, artigo 313A do Código Penal fala o seguinte, ó. Esse crime, pessoal, é chamado de peculato eletrônico, viu? Mas o nome, o crime mesmo descrito no Código Penal, olha só, é a inserção de dados falsos em sistema de informação. Então o nome, né, o nome aqui do delito descrito no Código Penal é a inserção de dados falsos, né? Inserção de dados falsos em sistema de informação, mas pode cair na sua prova do seu concurso com esse nome, peculato eletrônico, beleza? Professor, o que é esse crime? Vamos lá, vamos ler. Olha só, fala o seguinte, ó. Inserir ou facilitar o funcionário público autorizado. Então percebe que aqui não é qualquer funcionário público pode praticar esse crime não, viu? Aqui não é qualquer funcionário público, é só o funcionário público autorizado. Autorizado, vamos lá. Então, inserir ou facilitar o funcionário público autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública, olha o final agora, com o fim, ou seja, com a finalidade de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Olha só, pessoal, olha só. Aqui, nesse crime, por que é peculato eletrônico? E olha que a pena aqui é grave, hein? Pena de 2 a 12 anos e multa. Pena da mesma forma que no peculato. Pena de 2 a 12 anos. Por quê, gente? Porque aqui, ó, o funcionário público autorizado, ou seja, aquele funcionário público específico que tem o que? A autorização, que tem competência para mexer lá nos dados, né, informáticos, nos dados eletrônicos, nos dados daquele computador específico da administração pública, o que ele aproveita e faz? Ele, presta atenção, ele insere dados falsos, ou muitas vezes ele altera ou exclui dados verdadeiros dos bancos de dados da administração pública. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para você. Imagine que determinada pessoa, vamos imaginar que o cara, ele não gosta do vizinho dele, o vizinho dele é chato, já teve uma briga no passado, aí o que ele faz? Ele faz sacanagem com o cara. Ele, presta atenção, ele inclui um dado que é falso, que não é verdade. Ele inclui um dado falso lá no banco de dados da administração pública, ou seja, ele inclui ali uma multa, ele inventa uma multa, ele inclui uma multa que o cara nunca praticou. O cara nunca praticou, para ferrar o cara. Perceba, ele está fazendo isso, olha a parte final, para causar dano, para prejudicar aquela pessoa. Ele incluiu então nos dados, né? Olha só, no banco de dados ele incluiu um dado falso, um dado inexistente para causar um dano àquela pessoa. Perceba, praticou o crime de peculato o quê? Peculato eletrônico ou inserção de dados falsos em sistema de informação. Mas olha a outra parte, o que ele pode fazer também? Olha só, aqui fala ou alterar ou excluir indevidamente dados corretos. Ele pode então, o que ele pode fazer? Excluir um dado que é correto, um dado que é verdadeiro, né? Ali do sistema informatizado dos dados, né? Dos dados do banco de dados. Então, por exemplo, vamos imaginar que é ao contrário, ele tem uma amizade com o cara, ele tem um amigo, um grande brother dele lá, um amigo das antigas, aí esse cara tá passando uma dificuldade financeira e ele sabe que esse cara, vamos imaginar que ele tem um conhecimento que esse cara, por exemplo, por algum motivo ele levou uma multa. O que ele vai lá? Percebe, essa multa está lá no banco de dados da administração pública. Ele, obviamente, pessoal, o que faz? Ele que é um funcionário público autorizado, não é qualquer funcionário público, ele que ali consegue mexer, ele que tem acesso a esse banco de dados, o que ele faz? Ele exclui
ele exclui, ele apaga, ele exclui esse dado verdadeiro. Perceba que não é um dado falso. Aquele dado que diz respeito àquela multa de trânsito, por exemplo, é um dado verdadeiro, é um dado correto. Ele exclui aquele dado, obviamente. Por quê? Olha só, ele exclui, obviamente, com o fim de obter uma vantagem o quê? Uma vantagem indevida, por exemplo. Então, nesse caso, pessoal, ele já fez para ajudar e não para prejudicar, né? Ele fez para ali obter alguma vantagem indevida, por exemplo. Nesse caso, então, ele praticou também um crime de peculato o quê? Eletrônico, do 313-A. Então, percebe que aqui nessa espécie de peculato, o sujeito ele pode tanto, por exemplo, excluir um dado que é verdadeiro, ou ele pode incluir um dado falso, por exemplo, né? Então, aqui vocês viram, ó, inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente. Perceba que aqui esse crime não é qualquer funcionário público. Não é qualquer funcionário público, pessoal, que tem acesso ao banco de dados ali da administração pública, né? Não é qualquer, é apenas funcionário público autorizado, beleza? Tranquilos? Vamos lá então. Nós também temos o chamado peculato eletrônico do artigo 313-B do Código Penal, né? Olha só, abre aí no artigo 313-B. Fala o seguinte, ó. Aqui, pessoal, é o crime de modificação ou alteração, então olha só, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação. Modificação ou alteração não autorizada, a pessoa não tem autorização de sistema de informação. Aqui, pessoal, é um crime bem mais leve, viu? Bem mais leve. Aqui, pessoal, olha só, a pena é de 3 meses a 2 anos e multa, é um crime bem mais leve. Mas a doutrina também chama esse crime, pode cair na sua prova, também de como peculato eletrônico, viu? O 300B também pode cair como peculato eletrônico. É claro, pessoal, que o concurso, a prova, ela vai trazer um exemplo específico que vai ser ou do artigo 313A ou do 313B. São crimes diferentes, né? A doutrina dá esse peculato eletrônico para essas duas situações. Mas é claro que, de acordo com a prova com o concurso, ele vai falar se é o 313A ou o 313B. Tranquilos? Ou vai colocar apenas uma situação que envolva o 313A ou B. Porque se envolver as duas situações, ele tem que colocar o artigo para você diferenciar. Mas ele pode cair também na forma como está descrito no Código Penal. Ó, o 313A, inserção de dados falsos em sistema de informação. Ou 313B, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação. Professor, o que consiste nesse crime? Vamos lá, vamos ler. 303B fala o seguinte, acompanha comigo, olha só. Modificar ou alterar o funcionário, aqui é qualquer funcionário público, aqui perceba, não é só aquele funcionário público autorizado. O 313A é o funcionário público autorizado, aqui não. Aqui, pessoal, é qualquer funcionário público, beleza? Já viram a diferença? Então vamos lá. Modificar ou alterar o funcionário. O que ele altera? O que ele modifica, professor? Vamos lá. O sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Pessoal, esse aqui é um crime mais leve, é um crime mais simples. Por quê? Porque aqui, pessoal, o funcionário público, ele vai modificar, ele vai alterar o software daquele computador. Algum programa, algum aplicativo, algum programinha daquele computador, né? Então, pessoal, nós sabemos que os computadores, eles têm milhões de softwares, milhões de dados ali informatizados. Então, ele altera, ele modifica algum dado daquele computador sem autorização da autoridade competente. Então, toda vez que uma pessoa, um funcionário público, ele altera ou ele modifica o software daquele computador, o que é software? Software, pessoal, é a inteligência daquele computador. São os aplicativos, são aquelas informações, aqueles dados do computador, né? Por exemplo, o Microsoft, por exemplo, Internet Explorer, enfim, todos aqueles dados, todas aquelas informações inteligentes que dizem respeito ali ao software do computador, o sujeito ele altera ou ele modifica algo ali. Nesse momento, ele praticou o crime de peculato eletrônico, perceba? Tranquilos? Ficou claro para vocês? Então esse é o peculato eletrônico do 313B, beleza?